Capítulo 4. Um convite de aniversário para o Armagedon. Depois de explicar minha horrível visão, eu só queria uma coisa: um café da manhã de verdade. Amós parecia abalado, mas insistiu em esperar para discutir nossos assuntos quando reuníssemos todo o 21º nomo, como era conhecido nosso ramo da Casa da Vida. Prometeu-me encontrar na varanda em 20 minutos. Depois que ele saiu, tomei banho e pensei no que vestir. Normalmente eu lecionava magia empática às segundas-feiras, o que exigiria o traje de linho apropriado dos magos. Mas meu aniversário devia ser um dia de folga. Considerando as circunstâncias, eu não acreditava que Amós, Carter e Bastet me deixariam ir a Londres, mas decidi manter o pensamento positivo. Vesti uma calça jeans rasgada, coturnos, uma regata e jaqueta de couro, impróprio para a magia, mas eu me sentia rebelde. Guardei o mini Carter e minha varinha na bolsa de magia. E estava prestes a pendurá-la no ombro quando pensei: não vou ficar carregando esta coisa no dia de meu aniversário. Guardei o mini Carter e minha varinha na bolsa de magia. Estava prestes a pendurá-la no ombro quando pensei. Respirei fundo e me concentrei na tarefa de criar uma abertura no Duat. Odeio admitir, mas sou muito ruim nisso. Não acho nada justo que Carter consiga tirar coisas do nada, num piscar de olhos, enquanto eu preciso de 5 a 10 minutos de concentração absoluta, e mesmo assim fico enjoada com o esforço. Na maior parte do tempo é mais fácil manter a bolsa pendurada no ombro, mas se eu saísse com minhas amigas, não ia querer esse fardo, e também não queria simplesmente deixá-la para trás. Finalmente o ar vibrou quando o Duat se curvou à minha vontade. Joguei a bolsa para frente e ela desapareceu. Excelente, presumindo que eu conseguiria encontrar um jeito de pegá-la de volta mais tarde. Peguei o rolo de papiro que roubamos de Alceu na noite anterior e desci a escada. Com todos no café da manhã, a mansão estava estranhamente silenciosa. 3 andares se abriam para o grande salão, então normalmente o lugar era agitado e barulhento. Mas lembro que tudo ali parecera vazio quando Carter e eu chegamos no Natal passado. O grande salão ainda tinha muitas de suas características originais. A enorme estátua de Thoth no meio, a coleção de armas e instrumentos musicais de Amós enfeitando a parede, o tapete de pele de cobra na frente da lareira do tamanho de uma garagem. Mas dava para perceber que 20 jovens magos também moravam ali agora. Uma coleção de controles remotos, varinhas, iPads, pacotes de salgadinho e estatuetas Shabbat entulhavam a mesa de centro. Alguém com pés grandes, provavelmente Julian, deixara os tênis enlameados na escada. E um de nossos rebeldes, imaginei que tivesse sido Félix, havia usado magia para transformar a lareira em uma terra das maravilhas antárticas, com neve e um pinguim vivo. Félix adora pinguins. Vassouras e esfregões mágicos moviam-se pela casa em alta velocidade, tentando limpar tudo. Tive que me agachar para evitar ser espanada. Por alguma razão, os espanadores acham que meus cabelos são um problema de faxina. Eu não pedi sua opinião, Carter. Como eu esperava, todos estavam reunidos na varanda, que servia como sala de jantar e habitat de crocodilo albino. Filipe da Macedônia nadava feliz em sua piscina, saltando de vez em quando para pegar uma fatia de bacon jogada por um aprendiz. A manhã era fria e chuvosa, mas o fogo nos braseiros mágicos da varanda nos mantinha aquecidos. Eu me servi de um pain ao chocolate e de uma xícara de chá no buffet e fui me sentar à mesa. Depois percebi que os outros não estavam comendo. Todos olhavam para mim. À cabeceira da mesa, Amós e Bastet estavam sérios. Na minha frente, Carter não havia tocado nos waffles em seu prato, o que era muito estranho. À minha direita, a cadeira de jazz estava vazia. Amós me contara que ela continuava na enfermaria, no mesmo estado. À esquerda estava o Walt, lindo como sempre, mas fiz o possível para ignorá-lo. Os outros aprendizes pareciam estar em diversos estados de choque. O grupo era composto por indivíduos de várias idades, vindos do mundo inteiro. Poucos eram mais velhos que Carter e eu. Na verdade, já poderiam estar em uma universidade.
o que era bom quando os mais jovens precisavam de babá, mas eu sempre ficava um pouco desconfortável quando tentava agir como professora deles. A maioria dos outros tinha entre 10 e 15 anos. Félix tinha apenas 9. Havia Julian, de Boston, Alissa, da Carolina, Sean, de Dublin, e Cleo, do Rio de Janeiro. A característica que todos tínhamos em comum, o sangue dos faraós. Todos nós éramos descendentes das linhagens reais do Egito, o que nos dava uma capacidade natural para a magia e para hospedarmos o poder dos deuses. O único que não parecia afetado pelo clima pesado era Khufu. Por razões que nunca conseguimos entender, nosso babuíno só come alimentos cujo nome termine com a letra O. Recentemente ele havia descoberto a gelatina geló, que considerava uma substância milagrosa. Suponho que o O maiúsculo proporcionava um sabor melhor. Agora ele comia quase tudo que estivesse envolto em geló. Frutas, castanhas, insetos, pequenos animais. Naquele momento ele tinha o focinho mergulhado em uma montanha vermelha trêmula de café da manhã e fazia barulhos horríveis enquanto escavava em busca de uvas. Todos os outros olhavam para mim como se esperassem uma explicação. Bom dia, murmurei. Lindo dia. Tem um pinguim na lareira, caso alguém queira saber. Sadie, Amós falou em um tom suave. Conte a todos o que me contou. Bebi um pouco de chá para me acalmar. Depois tentei não parecer muito aterrorizada enquanto descrevia minha visita ao Salão das Eras. Quando terminei, os únicos sons eram o crepitar do fogo nos braseiros e os splashes de Filipe da Macedônia em sua piscina. Finalmente, o pequeno Félix perguntou o que todos queriam saber. Então, todos nós vamos morrer? Não. Amós se inclinou um pouco para a frente. De jeito nenhum. Crianças, sei que acabei de chegar. Mal conheço a maioria de vocês, mas prometo que faremos tudo o que pudermos para mantê-los em segurança. Esta casa é cercada por muitas camadas de proteção mágica. Vocês têm uma deusa importante a seu lado. Ele apontou para Bastet, que abria com as unhas uma lata de comida para gatos, sabor atum. E a família Kane para protegê-los. Carter e Sadie são mais poderosos do que vocês podem imaginar. E eu já travei outras batalhas contra Michel Desjardins no passado, caso chegue a esse ponto. Considerando todos os problemas que tivemos no último Natal, o discurso de Amós soava um pouco otimista, mas os aprendizes pareceram aliviados. Caso chegue a esse ponto? Alissa perguntou. Parece bastante certo que eles vão nos atacar. Amós franziu o senho. Talvez, mas me espanta que Desjardins tenha concordado com uma ação tão tola. Apophis é o verdadeiro inimigo e Desjardins sabe disso. Ele devia perceber que precisa de toda a ajuda que puder obter. A menos que... Ele não concluiu a frase. No que quer que estivesse pensando, era evidente que o perturbava muito. De qualquer maneira, se Desjardins decidir vir atrás de nós, ele planejará com bastante cuidado. Ele sabe que esta mansão não cairá com facilidade. Não pode se dar ao luxo de ser humilhado pela família Kane de novo. Vai estudar o problema, considerar suas opções e reunir forças. E vai levar vários dias para se preparar. Tempo que ele deveria empregar para deter Apophis. Walt levantou um dedo indicador. Não sei o que ele tem, mas é como se houvesse uma espécie de campo de gravidade que atraía a atenção do grupo sempre que ele estava prestes a falar. Até Khufu levantou a cara de sua montanha de geló. Se Desjardins realmente nos atacar, disse Walt, estará bastante preparado, com magos muito mais experientes que nós. Ele poderá passar por nossas defesas? Amós olhou para as portas deslizantes de vidro, possivelmente lembrando a última vez em que nossas defesas tinham sido derrubadas. Os resultados não haviam sido bons. Temos que nos certificar de que a situação não chegue a esse estágio, ele disse. Desjardins sabe o que estamos tentando fazer, e que só temos 5 dias. Bem, 4 agora. De acordo com a visão de Sadie, ele conhece nosso plano
e vai tentar nos deter com base numa crença equivocada de que trabalhamos para as forças do caos. Mas se formos bem-sucedidos, teremos como barganhar e tentar fazê-lo recuar. Cleo levantou a mão. Nós não conhecemos o plano. 4 dias para fazer o quê? Amós fez um gesto para Carter, convidando-o a explicar. Por mim, tudo bem. Para ser franca, achei esse plano meio maluco. Meu irmão se endireitou na cadeira. É preciso reconhecer. Nos últimos meses ele havia feito progressos no sentido de parecer um adolescente normal. Após 6 anos estudando em casa e viajando com nosso pai, Carter estivera terrivelmente afastado da realidade. Ele costumava se vestir como um jovem executivo, com camisas brancas engomadas e calça social. Agora, pelo menos, ele aprendera a usar calça jeans e camisetas, e de vez em quando um agasalho com capuz. Ele deixara o cabelo crescer, formando cachos desarrumados, o que era muito melhor. Se continuasse melhorando, talvez até conseguisse sair com uma garota algum dia. O que é? Não me cutuque. Foi um elogio. Vamos despertar o Deus Ra, disse Carter, como se isso fosse tão fácil quanto pegar um petisco na geladeira. Os aprendizes se entreolharam. Carter não era famoso por seu senso de humor, mas todos deviam ter pensado que ele estava brincando. Você quer dizer o Deus Sol, disse Félix. O velho rei dos deuses. Carter assentiu. Todos vocês conhecem a história. Há milhares de anos, Ra envelheceu e se retirou para o céu, passando o comando para Osíris. Mas Osíris foi destituído por Sete. Depois, Horus derrotou Sete e tornou-se faraó. Então, eu tossi. Versão resumida, por favor. Carter me lançou um olhar irritado. Enfim, Ra foi o primeiro e mais poderoso rei dos deuses. Acreditamos que ele ainda esteja vivo. Só está dormindo em algum lugar nas profundezas do Duat. Se pudermos despertá-lo... Mas se ele se aposentou porque estava velho, disse Walt. Isso não quer dizer que ele agora deve estar muito, muito velho? Eu havia feito a mesma pergunta quando Carter me contou sua ideia pela primeira vez. A última coisa de que precisávamos era um Deus todo-poderoso que não conseguisse lembrar o próprio nome, tivesse cheiro de velho e babasse dormindo. Aliás, como um ser imortal podia envelhecer? Ninguém me dera uma resposta satisfatória. Amós e Carter olharam para Bastet, o que fazia sentido, já que ela era a única deusa egípcia presente. Bastet olhou muito séria para sua comida ainda intocada. Ra é o deus Sol. Nos tempos antigos ele envelhecia com o dia, depois navegava em seu barco pelo Duat todas as noites e renascia com o sol todas as manhãs. Mas o sol não renasce, interferi. E isso é só o movimento da rotação da Terra e... Cede, Bastet me preveniu. Tudo bem, tudo bem. Mito e ciência eram ambos verdades, simplesmente versões distintas da mesma realidade, blá 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 blá. Eu já ouvi esse discurso 100 vezes e não queria ouvi-lo de novo. Bastet apontou para o papiro que eu havia deixado ao lado de minha xícara de chá. Quando Ra deixou de fazer sua jornada noturna, o ciclo se rompeu e Ra desapareceu num crepúsculo permanente. Pelo menos é o que pensamos. A intenção dele era dormir para sempre. Mas se vocês conseguirem encontrá-lo no Duat, e esse é um grande ser, talvez seja possível trazê-lo de volta e revivê-lo com a magia apropriada. O livro de Ra descreve como isso pode ser feito. Os sacerdotes de Ra criaram um livro na antiguidade e o mantiveram em sigilo, dividindo-o em 3 partes para serem usadas apenas em caso de fim do mundo. Em caso de fim do mundo? Cleo perguntou. Está querendo dizer que Apófis vai mesmo engolir o sol? Walt olhou para mim. Isso é possível? Em sua história sobre a Pirâmide Vermelha, você disse que Apófis estava por trás do plano de Sete para destruir a América do Norte. Que ele estava tentando criar muito caos para que pudesse fugir da própria prisão. Estremeci, lembrando-me da aparição que havia surgido no céu de Washington, D.C., uma gigantesca serpente retorcida. Apófis é o verdadeiro problema,
concordei. Nós o detivemos uma vez, mas sua prisão está enfraquecendo. Se ele conseguir escapar... Ele vai conseguir, disse Carter. Em 4 dias. A menos que o detenhamos. Senão ele vai destruir a civilização. Tudo o que os humanos construíram desde o surgimento do Egito. Isso provocou um silêncio tenso à mesa do café. Carter e eu já havíamos conversado em particular sobre o prazo de 4 dias, é claro. Horus e Isis tinham discutido esse assunto conosco. Mas isso soara mais como uma terrível possibilidade do que como um fato absoluto. Agora Carter parecia ter certeza. Estudei seu rosto e percebi que ele havia visto algo durante a noite. Talvez algo ainda pior que minha visão. Pela expressão em seu rosto, ele queria dizer, aqui não, eu o conto mais tarde. Bastet arranhava a mesa. Qualquer que fosse o segredo, ela devia saber. Na extremidade da mesa, Félix contava nos dedos. Por que 4 dias? O que há de tão especial em 21 de março? O equinócio de primavera, explicou Bastet. Um período poderoso para a magia. A duração do dia e da noite são exatamente iguais, o que significa que as forças do caos e do Maat podem ser desequilibradas com facilidade, para um lado ou para o outro. É o momento perfeito para acordar Ra. Na verdade, é nossa única chance até o equinócio de outono, daqui a 6 meses. Mas não podemos esperar tanto tempo. Porque, infelizmente, Amos acrescentou, o equinócio também é o momento perfeito para Apófis escapar da prisão e invadir o mundo mortal. Vocês podem ter certeza de que ele tem servos trabalhando nisso agora. De acordo com nossas fontes entre os deuses, Apófis vai conseguir escapar. E é por isso que precisamos despertar Ra primeiro. Eu já escutara tudo isso antes, mas discutir a questão abertamente, diante de todos os nossos aprendizes, e ver a expressão desolada no rosto deles, e isso fazia tudo parecer mais assustador e real. Pigarriei. É certo. Então, quando Apófis escapar, ele vai tentar destruir o Maat, a ordem do universo. Vai engolir o sol, mergulhar a terra na escuridão eterna, em outras palavras, arruinar bastante nosso dia. E é por isso que precisamos de Ra. Amos falava em um tom controlado, tentando soar calmo e tranquilizador para os aprendizes. Ele projetava tamanha serenidade que até eu me senti menos aterrorizada. Fiquei me perguntando se aquilo era um tipo de magia ou se ele era simplesmente melhor que eu para explicar o Armagedon. Ra era arqui-inimigo de Apófis. Ele continuou. Ra é o Lorde da Ordem, enquanto Apófis é o Lorde do Caos. Desde o início dos tempos, essas duas forças têm travado uma batalha eterna para que eles destruam um ao outro. Se Apófis voltar, precisamos nos certificar de que teremos Ra a nosso lado para se contrapor a ele. Só assim teremos uma chance. Uma chance, disse Walt. Presumindo que vamos conseguir encontrar Ra e despertá-lo, e que o restante da Casa da Vida não nos destruirá primeiro. Amos assentiu. Mas se conseguirmos despertar Ra, será o feito mais complexo que qualquer mago jamais realizou. Isso faria Desjardins pensar 2 vezes. O sacerdote leitor-chefe... Bem, parece que ele não está raciocinando bem, mas o homem não é tolo. Ele reconhece o perigo de um ressurgimento de Apófis. Precisamos convencê-lo de que estamos do mesmo lado, que o caminho dos deuses é o único jeito de derrotar Apófis. Prefiro fazer isso a lutar contra ele. Pessoalmente, eu queria socar a cara de Desjardins e atear fogo à sua barba, mas acho que Amos tinha razão. Cleo, pobrezinha, estava verde como um sapo. Ela viera lá do Brasil até o Brooklyn para estudar o caminho de Thoth, deus do conhecimento, e já havíamos identificado nela nossa futura bibliotecária. Mas quando os perigos eram reais e não estavam apenas nas páginas de um livro, bem, ela tinha estômago fraco. Minha esperança era que ela conseguisse chegar até a beirada da varanda se precisasse. O rolo de papiro, ela gaguejou. Você disse que há outras 2 partes?
Peguei o papiro. À luz do dia ele parecia mais frágil. Quebradiço e amarelado, como se pudesse esfarelar. Meus dedos tremeram. Eu podia sentir a magia vibrando na folha como uma corrente de baixa voltagem. Fiquei com um desejo irresistível de abri-lo. Comecei a desenrolar o cilindro. Carter ficou tenso. Cede, Amos disse. Sem dúvida, eles esperaram que o Brooklyn pegasse fogo outra vez, mas nada aconteceu. Abri o papiro e vi que ele estava coberto de garranchos. Não eram hieróglifos, nem nenhuma linguagem que eu conseguisse reconhecer. Sua extremidade era uma linha irregular, como se ele tivesse sido rasgado. Imagino que as partes se completem, eu disse. Ele será legível somente quando os 3 pedaços forem unidos. Carter pareceu impressionado. Mas é sério, eu sei algumas coisas. Em nossa aventura anterior eu havia lido um pergaminho para banir Sete e tinha funcionado de um jeito muito parecido. Khufu tirou os olhos de sua geló e nos encarou. Ai! Ele pôs 3 uvas cobertas de baba na mesa. Exatamente, Bastet concordou. Como diz Khufu, as 3 partes do livro representam os 3 aspectos de Ra. Manhã, tarde e noite. Aquele papiro ali é o encantamento de Khnum. Agora vocês vão precisar encontrar os outros 2 pedaços. Como Khufu conseguiu dizer tudo isso com um único grunhido era algo que eu não entendia. Mas seria ótimo se todas as minhas aulas fossem dadas por professores babuínos. Eu acabaria os ensinos fundamental e médio em uma semana. Então, as outras 2 uvas, falei, quer dizer, papiros, de acordo com a minha visão de ontem à noite, não será fácil encontrá-los. Amos assentiu. A primeira parte se perdeu eras atrás. A intermediária está em poder da Casa da Vida. Foi transferida de algum lugar muitas vezes e é sempre mantida sob forte segurança. Levando em conta sua visão, eu diria que está agora nas mãos de Vladimir Menshikov. O sorveteiro, deduzi. Quem é ele? Amos traçou com o dedo um desenho sobre a mesa, talvez um hieróglifo protetor. O 3º mago mais poderoso do mundo. Ele também é um dos partidários mais fortes de Desjardins. Vladimir comanda o 18º Nomo na Rússia. Bastet sibilou. Por ser uma gata, ela era muito boa nisso. Vlad, o inalador. Ele tem uma reputação maligna. Lembrei-me dos olhos arruinados e da voz ofegante. O que aconteceu com o rosto dele? Bastet ia responder, mas Amos se antecipou. Basta saber que ele é perigoso, ele alertou. O principal talento de Vlad é silenciar magos rebeldes. Está dizendo que ele é um assassino? Perguntei. Que maravilha! E Desjardins acabou de dar a ele permissão para vir atrás de mim e de Carter, caso deixemos o Brooklyn. O que vocês terão que fazer, disse Bastet, se quiserem procurar as outras partes do livro de Ra. Vocês têm apenas 4 dias. Sim, murmurei. Acho que você já disse isso. Você vem conosco, não vem? Bastet olhou para a própria comida. Cede. Seu tom parecia muito infeliz. Carter e eu estávamos conversando e... Bem, alguém precisa ir verificar a prisão de Apophis. Temos que saber o que acontece por lá, se falta muito para ela se quebrar e se há um modo de impedir a fuga dele. E isso exige uma visita pessoal. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você vai voltar lá? Depois de tudo que meus pais fizeram para libertá-la? Eu vou me aproximar da prisão só pelo lado externo, ela prometeu. Serei cuidadosa. Sou uma criatura sorrateira, afinal de contas. Além do mais, sou a única que sabe como encontrar a cela onde ele está. E qualquer mortal que tentasse entrar nessa parte do Duat morreria. Eu preciso fazer isso. Sua voz fraquejou. Uma vez ela me disse que os gatos não eram corajosos, mas voltar à sua antiga prisão me parecia ser um ato de grande coragem. Não vou deixar você desprotegida, ela prometeu. Tenho um amigo. Ele deve chegar do Duat amanhã. Pedi a ele que procurasse você e a protegesse.
Um amigo? Perguntei. Bastet fez uma careta. Bem, mais ou menos. Isso não soava muito animador. Olhei para minhas roupas comuns. Um gosto amargo invadiu minha boca. Carter e eu tínhamos uma missão a cumprir e era pouco provável que voltássemos vivos. Outra responsabilidade sobre meus ombros, outra exigência absurda para que eu sacrificasse minha vida por um bem maior. Feliz aniversário para mim. Khufu arrotou e empurrou a tigela vazia. Depois exibiu as presas sujas de geló, como se quisesse dizer, muito bem, tudo acertado, foi um bom café da manhã. Eu vou pegar minhas coisas, disse Carter. Podemos sair em 1 hora. Não, falei. Não sei ao certo quem ficou mais surpreso, eu ou meu irmão. Não? Carter perguntou. É meu aniversário, eu disse, o que provavelmente me fez soar como uma pirralha de 7 anos, mas naquele momento eu não me importava. Os aprendizes estavam atônitos. Vários murmuraram votos de felicidade. Khufu me ofereceu sua tigela vazia como se fosse um presente. Félix começou a cantar parabéns a você com pouco entusiasmo, mas ninguém o acompanhou e ele acabou desistindo. Bastet falou que o amigo dela só vai chegar amanhã. Continuei. Amos disse que Desjardins vai precisar de um tempo para preparar qualquer ataque. Além disso, estou planejando minha viagem a Londres há séculos. Acho que tenho tempo para uma droga de dia de folga antes de um mundo acabar. Os outros me encararam. Eu era egoísta? Tudo bem, sim. Irresponsável? Talvez. Então, por que eu estava tão decidida a fazer valer o que eu queria? Você talvez fique chocado ao saber disso, mas não gosto de me sentir controlada. Carter estava anunciando o que iríamos fazer, mas, como sempre, ele não me dissera nada. Obviamente, já havia conversado com Amos e Bastet e traçado um plano de ação. Os 3 tinham decidido o que era melhor sem se darem o trabalho de me consultar. Minha única companheira constante, Bastet, estava me deixando para embarcar em uma missão terrivelmente perigosa. E eu teria que passar meu aniversário com meu irmão procurando outro papiro mágico que poderia me incendiar ou algo pior. Desculpe. Não, obrigada. Se eu ia morrer, podia esperar até amanhã do dia seguinte. A expressão de Carter era uma mistura de raiva e incredulidade. Normalmente tentávamos manter uma relação civilizada diante de nossos aprendizes. Agora eu o estava constrangendo. Ele sempre reclamara que eu fazia tudo sem parar para pensar antes. Na noite anterior ele ficara irritado comigo por eu ter pegado aquele papiro e suspeito de que, no fundo, ele me culpasse por tudo que deu errado, por Jas ter se machucado. Sem dúvida, ele interpretava isso como mais um exemplo de minha natureza inconsequente. Eu estava preparada para uma luta ferrenha, mas Amos intercedeu. Sadie, uma visita a Londres é algo perigoso. Ele ergueu a mão antes que eu pudesse protestar. Porém, se você tem mesmo que ir... Meu tio respirou fundo, como se não gostasse do que ia dizer. Pelo menos prometa que vai tomar cuidado. Duvido que Vlad Menshikov esteja preparado para agir contra nós tão rapidamente. Você provavelmente estará bem, desde que não use magia e não faça nada para chamar a atenção. Amos, protestou Carter. Amos olhou para ele com uma expressão severa. Enquanto Sadie estiver fora, podemos começar o planejamento. Amanhã de manhã, vocês 2 vão dar início à sua missão. Vou assumir as aulas dos aprendizes e supervisionar a defesa da mansão. Eu podia ver nos olhos de Amos que ele não queria que eu fosse. Era insensato, perigoso e imprudente. Em outras palavras, bem típico de mim. Mas eu também podia sentir que ele se solidarizava com minha situação. Lembrei-me de como Amos parecera frágil depois que Sete assumira o controle de seu corpo no Natal. Quando ele fora para o primeiro nomo a fim de se curar, eu sabia que se sentia culpado por nos haver deixado sozinhos. Mas essa fora a escolha correta para a sua sanidade. Amos, mais que qualquer um, entendia a necessidade de se ausentar. Se eu ficasse aqui, se partisse em uma missão imediatamente, sem ter tempo nem para respirar, eu sentia que ia explodir.
Além disso, fiquei mais tranquila sabendo que Amos nos substituiria na casa do Brooklyn. Era um alívio poder me afastar da atividade de professora por algum tempo. Verdade seja dita, sou uma péssima professora. Simplesmente não tenho paciência para isso. Ah, fique quieto, Carter. Não era para você concordar comigo. Obrigada, Amos, eu disse. Ele se levantou, indicando claramente que a reunião chegara ao fim. Acho que é o bastante para uma manhã, disse. O mais importante é que vocês continuem com o treinamento e não se desesperem. Vamos precisar de todos em boa forma para defender a casa do Brooklyn. Nós vamos vencer. Com os deuses a nosso lado, o Maat superará o caos, como sempre aconteceu. Os aprendizes ainda pareciam preocupados, mas se levantaram e começaram a tirar seus pratos. Carter me lançou outro olhar irritado, depois entrou batendo o pé. Era problema dele. Eu estava decidida a não me sentir culpada. Não permitiria que estragassem meu aniversário. Porém, ao olhar para meu chá frio e o pain ao chocolate intocado, tive uma sensação horrível de que talvez nunca mais me sentaria àquela mesa. Uma hora mais tarde eu estava pronta para ir a Londres. Havia escolhido um cajado novo no arsenal e o guardara no Duat com o restante de meus pertences. Deixei o papiro mágico do Alceu com Carter, que se recusava a falar comigo, e depois fui visitar Jas na enfermaria e a encontrei ainda em coma. Uma compressa encantada mantinha sua testa fria. Hieróglifos de cura flutuavam em torno da cama, mas ela ainda aparentava estar muito fraca. Sem o sorriso habitual, parecia ser outra pessoa. Sentei-me a seu lado e segurei sua mão. Meu coração pesava como uma bola de boliche. Jas tinha arriscado a vida para nos proteger. Enfrentaram um bando de Baal depois de apenas umas poucas semanas de treinamento. Recorrera à energia de sua deusa patrona, Sekhmet, como lhe havíamos ensinado, e o esforço quase a destruíra. O que eu sacrificara ultimamente? Tivera um ataque de birra porque não queria perder minha festa de aniversário. Desculpe, Jas. Eu sabia que ela não podia me ouvir, mas minha voz estava trêmula. É que vou ficar maluca se não der uma saída. Já tivemos que salvar o maldito mundo uma vez e agora precisamos fazer isso de novo. Imaginei o que Jas responderia. Algo reconfortante, sem dúvida. Não é sua culpa, Sadie. Você merece algumas horas de folga. E isso só fez com que eu me sentisse pior. Eu nunca deveria ter permitido que Jas se arriscasse. 6 anos atrás, minha mãe havia morrido canalizando magia demais. Ela se consumira ao fechar as portas da prisão de Apophis. Eu sabia disso e ainda assim permitira que Jas, muito menos experiente, arriscasse a própria vida para salvar a nossa. Como eu disse, sou uma professora terrível. Finalmente não pude mais suportar. Apertei a mão de Jas, disse a ela para ficar boa logo e saí da enfermaria. Subi ao terraço onde mantínhamos nossa relíquia para a abertura de portais, uma esfinge de pedra que havíamos tirado das ruínas de Heliópolis. Fiquei tensa quando vi Carter do outro lado do terraço, alimentando o grifo com um monte de perus assados. Na noite anterior ele havia construído um estábulo bastante bom para o monstro, e então presumi que ele ficaria conosco. Pelo menos isso afugentaria os pombos do terraço. Quase desejei que Carter me ignorasse. Não tinha ânimo para discutir de novo, mas quando ele me viu, fez uma cara séria, limpou a gordura de peru das mãos e se aproximou. Eu me preparei para ouvir um sermão. Em vez disso, ele resmungou. Tome cuidado. Tenho um presente para lhe dar, mas eu vou esperar até você voltar. Ele não acrescentou a palavra viva, mas entendi isso por seu tom de voz. Carter, escute. Vá logo, ele disse. Discutir não vai nos ajudar em nada. Eu não sabia se sentia culpa ou raiva, mas imaginei que ele estava certo. Não tínhamos uma experiência muito boa com aniversários. Uma de minhas lembranças mais antigas era ter brigado com Carter em meu aniversário de 6 anos e de o bolo ter explodido por causa da energia mágica gerada por nós. Considerando tudo isso, talvez eu devesse mesmo não insistir no assunto.
mas eu não conseguia. Desculpe, soltei. Sei que você me culpa por ter pegado o papiro ontem à noite e por já se machucar, mas estou me sentindo acabada. Você não é a única, ele disse. Um nó se formou em minha garganta. Eu tinha estado tão preocupada com a raiva de Carter que nem prestara atenção ao tom de sua voz. Ele soava completamente infeliz. O que houve? Perguntei. O que aconteceu? Ele limpou as mãos engorduradas na calça. Ontem, no museu, um daqueles espíritos, um deles falou comigo. Ele me contou sobre seu estranho contato com o Baal flamejante, sobre como o tempo parecera desacelerar e como o Baal o prevenira de que nossa missão fracassaria. Ele disse... A voz de Carter falhou. Ele disse que Zia estava dormindo no lugar das areias vermelhas, ou o que quer que isso seja, e que, se eu não abandonasse essa missão para ir resgatá-la, ela morreria. Carter, falei com cuidado. Esse espírito citou o nome de Zia? Bem, não. Ele podia estar querendo dizer outra coisa? Não, tenho certeza. Ele se referia a Zia. Tentei morder a língua. De verdade eu tentei. Mas o assunto Zia Rashid se tornara uma obsessão pouco saudável para meu irmão. Carter, não quero ser indelicada, eu disse. Mas nos últimos meses você tem visto mensagens sobre Zia em todos os lugares. Há 2 semanas você pensou que ela tivesse mandado um pedido de socorro em seu purê de batatas. Era um Z, desenhado bem nas batatas. Eu levantei as mãos. Está bem. E seu sonho de ontem à noite? Seus ombros ficaram tensos. O que você quer dizer? Por favor. No café da manhã você disse que Apophis escaparia de sua prisão no equinócio. Você parecia bastante convicto disso, como se tivesse visto provas. Já havia até conversado com Bastet e conseguido convencê-la a verificar a prisão de Apophis. Não sei o que viu, mas deve ter sido ruim. Eu não sei, não tenho certeza. Entendo. Minha irritação crescia. Então Carter não queria me contar. Íamos voltar a guardar segredos um do outro? Tudo bem. Vamos continuar essa conversa depois, então. Até à noite. Você não acredita em mim, ele disse. Sobre Zia. E você não confia em mim. Portanto, estamos quites. Nós nos encaramos. Depois Carter se virou e saiu andando pesadamente na direção do grifo. Quase o chamei de volta. Não queria ter sido tão grosseira com ele. Por outro lado, o pedir desculpas não é meu forte. E ele era bem difícil. Virei-me para a esfinge e abri um portal. Eu fazia isso muito bem, modéstia à parte. Na mesma hora surgiu diante de mim um funil rodopiante de areia e eu pulei dentro dele. Um instante depois caí diante da agulha de Cleópatra na margem do rio Tâmisa. 6 anos antes minha mãe morrera ali. Aquele não era meu monumento egípcio favorito, mas a agulha era o portal mágico mais próximo da casa de vovó e vovô. Felizmente o clima estava horrível e não havia ninguém por perto. Então limpei a areia das roupas e caminhei para a estação do metrô. 30 minutos mais tarde eu me encontrava na escada diante da casa de meus avós. Parecia tão estranho voltar ao lar? Eu nem sabia se ainda podia usar essa palavra. Passara meses com saudades de Londres. As ruas que eu conhecia, minhas lojas preferidas, minhas amigas, meu quarto antigo. Sentira falta até do clima horroroso. Mas agora tudo parecia tão diferente, tão estrangeiro. Bati na porta um pouco nervosa. Ninguém respondeu. Eu tinha certeza de que eles me esperavam. Bati outra vez. Talvez estivessem escondidos, esperando que eu entrasse. Imaginei meus avós, Liz e Emma, abaixados atrás dos móveis, prontos para pular e gritar: "Surpresa!" Vovô e vovó abaixados e pulando. Nem um pouco provável. Peguei a chave no bolso e abri a porta. A sala estava deserta e escura. A luz da escada apagada. Algo que minha avó jamais permitiria. Ela sentia um medo terrível de cair da escada.
Até a televisão do vovô estava desligada, o que era muito esquisito. Vovô sempre a deixava ligada nos jogos de rugby, mesmo que não estivesse assistindo. Farejei o ar. 6 da tarde, horário de Londres, mas não sentia cheiro dos biscoitos assando na cozinha. Vovó deveria ter preparado pelo menos um tabuleiro na hora do chá. Era tradição. Peguei meu celular para ligar para Liz e Emma, mas estava sem bateria. E eu tinha certeza de que eu havia recarregado. Minha mente estava começando a processar uma ideia. Estou em perigo. Quando a porta da frente bateu, fechando-se atrás de mim. Eu me virei e fiz menção de sacar a varinha, que não estava comigo. Acima de mim, no alto da escada escura, uma voz que definitivamente não era humana sibilou. Seja bem-vinda ao lar, Sadie Kane.